a comissão que o Senhor nos dá, e hoje à noite também, nós demos uma pausa nas nossas séries, tanto pela manhã como na primeira carta aos Tessalonicenses, como pela noite, nos textos de Joel e Amós, especificamente Amós, que é o texto que está durante o mês de agosto, para pensar especificamente sobre missões. E hoje, ainda num dia também especial, que nós nos lembramos de forma específica e pontual daqueles que o Senhor nos dá como pais. E eu lembro, desde a minha adolescência, de ouvir uma frase muitas e muitas vezes dos meus pais, dizendo o seguinte: um dia, quando você for pai, você vai entender o que a gente está dizendo. E no auge da adolescência, no auge daquela presunção adolescente de que a gente acha que tem razão, quantas e quantas vezes essa frase entrou e saiu pelos meus ouvidos sem nenhum efeito, ou pelo contrário, dando às vezes mais descontentamento pela negativa recebida, mas ouvindo: um dia, quando você for pai, você vai entender. Até que há 3 anos Deus me dá particularmente a oportunidade de ser pai. E hoje, 3 anos depois e com 3 filhas, eu posso comemorar esse dia particularmente mais do que tendo meu pai comigo, mas sendo um pai. E um dia, quando você for pai, você vai entender, é real na minha vida hoje. E é impossível, mesmo você não sendo pai, sendo mãe, ou não tendo ainda filhos, ou não os tendo na sua vida, é impossível não criar expectativas naqueles que estão sob nossa responsabilidade na vida. É impossível não criar expectativas em cima do que vai ser os nossos filhos, do que vão ser os nossos filhos, do que vão ser os nossos sobrinhos, do que vão ser as crianças que o Senhor nos dá a oportunidade de conviver. É impossível. É impossível não projetar sonhos, não deixar que isso impacte a criação que nós damos às nossas crianças. É impossível levar a responsabilidade que temos com as novas gerações sem que uma grande pergunta ecoe todos os dias na nossa mente: o que queremos que os nossos filhos sejam no futuro? Isso deve impactar tudo o que nós fazemos, até porque somos falhos. Eu sou um pai falho, você homem sendo pai, você é um pai falho, você mulher sendo mãe, ou não sendo pai nem mãe, nós somos falhos, nós erramos. E independente da minha ou da sua resposta do que diz respeito a o que eu quero que os meus filhos sejam no futuro, nós vamos errar. Nós podemos projetar a melhor resposta possível e nós vamos errar. Seja na condução da criação, seja nas orientações, sejam nas expectativas criadas em cima dos nossos filhos, a ponto de sermos bastante sinceros, nós, que de alguma forma nós vamos impactar negativamente o desenvolvimento dos nossos filhos. Seja porque nós somos pecadores, porque eles são pecadores. E a pergunta continua: o que nós fazemos? O que nós fazemos enquanto adultos que olham para as próximas gerações e têm o dever de encaminhá-los nos caminhos do Senhor? O quê? Abandonar a ideia de ter filhos, como muitos pensam? Filhos para quê? Para fazê-los sofrer nesse mundo? E nesse Dia dos Pais, no qual nós também celebramos um domingo missionário, nós somos chamados não somente a olhar para aqui, para os nossos pais daqui, ou para a ausência dos nossos pais aqui, mas para aquele que a Bíblia relata sendo o Pai Celeste, o Deus Todo-Poderoso. Esse Pai, não aquele que está do nosso lado, mas esse Pai Celeste, diz a Bíblia, ele é perfeito. Ele tem os seus olhos atentos e vigia a casa. Esse pai tem um amor que não muda diante das malcriações e das falhas dos seus filhos. Esse pai, diz a Bíblia, ampara sempre que necessário os seus filhos. Esse pai consola, dá força.
Esse pai é pai de órfãos e de viúvas. Esse pai tem pensamentos de paz e não de mal. Esse pai enviou o seu único filho para nos resgatar e então nos adotar como seus filhos. Esse é o Pai no qual nós falamos e pensamos hoje à noite, à luz do texto bíblico. Por isso mesmo, você que não é pai, ou que não tem mais o seu pai com você, pode saber que Deus, o Deus perfeito, olha para você e te chama, minha filha, meu filho. E ao contrário de nós, homens falhos, ele jamais erra sendo seu pai. Os planos dele para mim e para você, eles são os melhores. A sua disciplina é a melhor. O seu consolo é o melhor. O seu descanso é o melhor. E é diante de toda essa verdade bíblica que eu quero que você e eu nessa noite lembremos que somos filhos amados. E por isso o tema da pregação será: filhos gratos obedecem à voz de seu pai. Filhos gratos obedecem à voz de seu pai. E esse texto de hoje é a base. Se você fechou a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, de versos 18 até o 20, eu convido você a abrir novamente. Esse texto é a base não só do nosso tema anual da igreja, mas o que muitos estudiosos defendem como sendo a grande missão da igreja do Senhor. Mas ao falar desse envio dos homens ao mundo por parte de Deus, ao desenvolvimento de um conceito que vem do latim, chamado Missio Dei. Ou seja, alguns estudiosos, eles olhando para esse texto, percebem que a comissão que Jesus dá aos seus discípulos não é um projeto específico pensado para ser desenvolvido pela igreja do Senhor, não. É que a igreja, na verdade, recebe aqui o compartilhamento daquilo que é a missão do próprio Deus no mundo. Ou seja, resgatar os perdidos e construir o seu reino sobre a terra. Então aqui nós estamos diante do fato de que Deus, sendo o próprio Pai, no caso, comissionando Jesus Cristo, o Filho, seu Filho, a levar essa verdade para os discípulos, para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, compartilha com a sua igreja, com o seu povo resgatado da sua própria missão. E temos aqui o fato de que Deus faz a sua obra, Deus resgata os seus, e Deus então os comissiona, os chama para fazer parte daquilo que Ele mesmo começou no mundo. Lembra das expectativas que nós, pais terrenos, temos para os nossos filhos? Aqui nós temos não uma expectativa frustrada de um pai, mas o pai perfeito dizendo para os seus filhos: filhos, sigam esse caminho, sigam o meu exemplo, façam aquilo que eu tenho feito no mundo, olhem para os meus feitos e me sigam. E fazer parte dessa missão de fazer novos discípulos é aquilo que um crente, é aquilo que um filho de Deus deveria fazer, que o conferisse mais do que todas as coisas no mundo senso de identidade. É como se a gente pudesse olhar para a igreja do Senhor e dissesse, como Pedro ouve isso e acaba negando ao seu próprio Senhor, dizendo assim: você parece com esse Deus, você é filho desse Deus, porque você faz as mesmas coisas que esse Deus fez, você está inteirado na mesma missão que esse Deus faz, porque filhos recebem, são parecidos com o seu pai. E no caso da palavra de Deus, ela vai nos dizer que os filhos de Deus são chamados a fazer aquilo que Deus começou a fazer no mundo. Eu sigo o que o meu pai está fazendo no mundo, eu participo disso. E é interessante isso, mas é ao mesmo tempo triste, como existe uma tendência no nosso coração em se esfriar diante desse privilégio, não? É inevitável pensar nas minhas filhas pequenas, Antônia, 3 anos, Maria, 1 ano e 8 meses, e a Ana menos, muito novinha ainda. Mas tudo
que eu faço lá em casa, a Antônia e a Maria querem participar. Papai, o que você está fazendo aí na bancada da cozinha? Eu estou cortando uma fruta, filha. Eu posso cortar com você? Pode, meu amor. Papai, por que você está botando chinelo? É porque eu vou na padaria comprar pão. Eu posso ir com você? Pode, meu amor. Papai, o que você vai fazer no seu quarto? Filha, eu vou no banheiro. Eu posso ir com você? Pode, filha, mas você vai ficar do lado de fora, tá? Tá bom, papai. Papai, você já acabou? Já está vindo? É assim que elas fazem. E todas as vezes que eu pergunto, filha, você quer ajudar o papai? Eu ouço um alto e bom sim, eu quero fazer isso. Você ajuda, filha, o papai a levar esse requeijão para a mesa? Sim, papai, eu te ajudo. Obrigado, meu amor. E todas as vezes elas dizem sim. Mas elas têm 3 anos e têm 1 ano. E eu sei que os anos vão passar. E ajudar o papai não vai ser uma coisa tão interessante assim. Mas será que nós também não temos perdido o ânimo em seguir aquilo que o nosso pai nos chamou para fazer, seguindo o exemplo que ele mesmo nos deixou? Será que nos nossos primeiros anos enquanto crentes, seguir aquilo que ele faz no mundo não era muito mais atraente aos nossos olhos? E isso, ao longo do tempo, a gente foi chegando na nossa adolescência espiritual, na nossa juventude espiritual, e seguir o exemplo do nosso pai talvez não tenha sido mais tão interessante assim. Jesus está comunicando aos seus discípulos que a obra não parou na sua morte. A obra não parou naquele túmulo e nem parou na sua ressurreição. Mas agora essa obra ela seria diferente. Quem faria as coisas é a igreja do Senhor, eram eles, eram os discípulos. É por isso que Jesus aproxima-se e fala a eles: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. O que Deus já fez durante toda a história, desde Adão e Eva, chamar para si homens e mulheres, agora seria feito pela igreja do Senhor. Eles seriam filhos que olham para o seu pai e seguem o exemplo do seu pai. E então Jesus diz: portanto, ide. Ide é a ordem de Jesus. Literalmente, vão, se mexam, saiam, andem. Isso nos ensina em que, em primeiro lugar, filhos gratos ao pai que têm são aqueles que não se acomodam em sua zona de conforto, mas vão ao mundo. Nós vivemos um cristianismo muito fácil no Brasil, muito fácil. Não há perseguição, não há leis que nos proíbam de evangelizar, não há nada que nos impeça de criar laços intencionais com pessoas e compartilhar o evangelho com elas. Nós vivemos em um período da história que é só dar um Google para ter acesso a infinitos materiais de discipulado para usarmos a fim de cumprir a nossa missão, mas ao mesmo tempo nos falta tempo. Mas o ditado popular aqui nos causa desconforto quando afirma: quem quer, dá um jeito. Jesus nos intima aqui como povo dele a sair da nossa zona de conforto, a perceber que o evangelho não é um evangelho para si mesmo, mas é um evangelho que vai. Lembra quando Jesus fala sobre a missão da igreja, que diz: nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor? O que ele está dizendo é uma imagem de uma igreja que vai, que marcha, que vai adiante, que expande o reino de Deus. E Jesus está dizendo isso aqui: saiam da zona de conforto de vocês, da passividade de vocês, do acumular conhecimento, e reconheçam que a missão de Deus consiste em ir, em evangelho, em movimento. Pego emprestado
A frase do compositor brasileiro Marco Teles, que diz: acreditar no Evangelho é ir. E nós somos frutos de um movimento de um Deus que vai. Nós somos fruto desse movimento. Quando nada existia, apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo que conviviam na perfeita harmonia, 3 em 1, como nós cantamos aqui nessa noite, sem faltar nada. Ali, naquela comunhão perfeita, Deus começa a sua missão. Deus cria o universo, Deus cria o mundo, os seres humanos. Deus estabelece um relacionamento conosco, e todo fim da tarde vinha se relacionar com Adão. Deus compartilha a Adão sua vontade: Adão, você pode comer de todos os frutos, menos daquele. Adão cai e Deus cria um caminho de restauração. Deus chama para si um povo, Deus vai e continua indo, e diante da sua glória, Deus vai e vai. Deus compartilha com seu povo a sua lei, lembra ao povo a sua vontade: vocês estão se desviando dessa lei, voltem. Isso não é suficiente, então Deus envia o seu próprio Filho, e Deus encarna como um homem, vive, é humilhado, morre e ressuscita, sem nunca ter precisado fazer nada disso para ser perfeito e completo. O Deus que vai na direção do homem, outrora perdido, é o Deus que nos manda sair dessa zona de conforto. E eu pergunto a nós: quantas pessoas nós temos, com quantas pessoas nós temos cumprido esse ID? Quantas pessoas nós temos evangelizado hoje, domingo 13 de agosto de 2023? Sim, a minha pergunta é: quantas pessoas estão hoje em um processo de evangelização através de nós? Quantas? Quanto da nossa vida nós temos dado para cumprir o ID do Senhor? Talvez você não receba aqui um chamado para ir para a África, para o Sudeste Asiático, como um missionário, um pastor ontem estava aqui, que não pode nem mesmo ter o seu nome divulgado. Mas Deus te mandou a ir. As suas nações talvez sejam a baia do seu lado do trabalho, o vizinho da porta do lado, que não para de brigar com a sua esposa. Talvez seja o padeiro no qual você compra pão todos os dias pela manhã. Com quem eu e você temos cumprido o ID do Senhor? Se você reconhece quão grande, nós cantamos aqui quão grande Ele é, quão perfeito, quão majestoso, quão glorioso é o seu Pai, é hora de seguir a sua missão e ir. Porque, em primeiro lugar, um filho obediente e grato ao seu pai é aquele que sai da sua zona de conforto e vai, a fim de pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho não é algo para ser vivido para dentro somente. Portanto, ide e façam discípulos. Mas esse não é um chamado para ser realizado de forma mecânica. Deus não exerce a sua paternidade sobre nós e nunca exerceu, como se nós fôssemos robôs que respondem a um comando de programação sem saber o que estão a fazer. Nunca foi esse o projeto de Deus. Deus nos chama para viver diante dele com o coração totalmente entregue. Deus nos chama para amá-lo e então reconhecer que a sua ordem, a sua lei é melhor do que aquela que nós ouvimos em nosso coração. Deus abre os nossos olhos para que nós o enxerguemos e o reconheçamos como Senhor, para então
nos sujeitarmos espontaneamente à sua vontade. E aqui entra a segunda verdade desse texto. O que Jesus diz no versículo 19, acompanha comigo, é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui entra a segunda verdade. Jesus, quando dá ordens para os seus seguidores, ele diz claramente o que eles deveriam fazer: vão, saiam, se mexam, mas vão para fazer novos discípulos, vão em busca do perdido, vão em busca daqueles que antes não estavam no corpo. Por isso, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Integrem esses perdidos, antes perdidos, na comunidade. Jesus nos ensina que filhos gratos, que obedecem a seu Pai, em segundo lugar, são aqueles que se importam com a vida dos perdidos. São aqueles que se importam com a vida dos perdidos. A grande motivação por trás da nossa obediência ao Senhor é sempre uma: a glória do nome do nosso Deus. Nós obedecemos ao Senhor para que o seu nome seja glorificado. Essa é uma pergunta, uma das primeiras perguntas de qualquer catecismo reformado que você vai encontrar. Como você glorifica a Deus? Amando e obedecendo a Ele. Essa é a grande motivação. Deus é glorificado em meio à obediência às suas ordenanças. Mas aqui, quando nós falamos de evangelização, de cumprir a missão do Senhor, nós vamos um passo além disso. E nós devemos seguir o caminho que Deus estabeleceu quando veio salvar o seu povo do pecado. E qual é esse caminho? O amor. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, não deixa dúvidas do porquê Deus ter vindo ao mundo salvar pecadores. Porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que moveu Deus na direção dos pecadores com vistas à salvação foi o seu amor incondicional e inexplicável. É a partir disso que nós somos chamados a ir. Aqueles que não conhecem a Cristo e não o reconhecem como Salvador têm um destino inevitável: a morte, o inferno, a perdição. E além da obediência a Deus, que já seria para a gente um motivo mais do que suficiente para irmos, nós somos chamados a nos importar com essas pessoas, a ponto de nos esforçarmos para fazer a única coisa que nós poderíamos fazer para tirá-los dessa: falar sobre o Evangelho de Cristo. A única coisa que a Igreja do Senhor pode fazer, participando da obra do Senhor em meio à evangelização, é pregar o Evangelho. É isso que nós fomos chamados a fazer. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Pense de forma rápida: quantas pessoas que você ama profundamente, que ainda não conhecem a Cristo? Parentes, colegas de trabalho, amigos da época de faculdade, escola, de trabalhos antigos. Quantos? Muitos. Nós somos chamados, como filhos gratos pelo Pai que temos, a nos importar com as vidas daqueles que não conhecem a Deus. Porque um dia, aqueles que são filhos de Deus hoje, foram amados quando eram inimigos de Deus. Fomos amados quando nós não podíamos dar nada a Deus, pelo contrário, quando nós o odiávamos. E o Senhor nos amou de tal forma a levar o nosso coração para diante dEle e abrir os nossos olhos e dizer, para que digamos: esse é o nosso Senhor. Aqueles que não conhecem o Senhor não são piores do que nós. A única diferença que nos move é que nós já fomos alvo da misericórdia e então ansiamos para que eles ouçam também a voz do Senhor.
Porque um dia o nosso Pai nos amou quando nós o odiávamos, nós também devemos amar aqueles que ainda não o conhecem. Perceba que muitas vezes a gente tem mais discursos de ódio e de divisão do que de amor. Às vezes nós brigamos e entramos em conflitos por conta de questões tão simples e às vezes a gente briga por conta do que a gente pensa politicamente. Às vezes a gente briga por conta de uma visão ministerial que a gente tem diferente da igreja, pelo tipo de música que a gente gosta de cantar na igreja, pelo posicionamento da pia batismal. Às vezes a gente briga por tanta coisa que é irrelevante diante do chamado que Deus tem para nós. E olha que a gente está falando aqui entre nós. Quando nós vamos ao mundo é pior ainda. Mas o Senhor nos manda ir com a intenção de que eles sejam salvos. E nós só podemos fazer isso se em nosso coração estiver o impulso de amá-los, a ponto de fazer a única coisa que poderíamos fazer para que o destino deles fosse mudado: a pregação do Evangelho de Cristo. E obviamente eu não estou falando aqui que a pregação necessariamente vai resultar em conversão. Mas a conversão necessariamente passará pelo ouvir da pregação. A conversão, obviamente, como a Bíblia nos ensina, é obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus no coração daqueles. Mas ela não é feita sem que a pregação seja ouvida, porque a fé vem pelo ouvir. Ela não vem pelo ver o testemunho. Ela não vem por qualquer outra coisa, senão ouvir as verdades bíblicas. Por isso, nós somos chamados a nos importar com a vida daqueles que não conhecem a Deus ainda. Ir, se importar com os perdidos. E Jesus também diz àqueles homens o que eles deveriam fazer para que sua missão fosse cumprida. Na primeira parte do versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que está evidente aqui é que a vida cristã no fazer discípulos não consiste em divagar sobre assuntos aleatórios, que as pessoas gostam de ouvir, mas no ensino das verdades bíblicas. Em terceiro lugar, nós somos chamados como filhos a nos empenhar em compartilhar a verdade que salva. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você disse a alguém as verdades do Evangelho? Que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele perdoa pecados, que a vida eterna só é possível através dEle. Se alguém que você nunca viu estivesse na sua frente agora, você saberia o que dizer? Você tem prática nesse compartilhar? Ontem nós tivemos uma ação evangelística na rua, aqui na Redondeza, antes da Feira das Nações, e foi muito bom. Mas quando nós saímos na rua, nós nos deparamos com a necessidade de falar e cadê as palavras? No meu grupo tinham 3 pessoas, contando comigo. E depois que começou, antes da gente encontrar as primeiras pessoas, a gente discutia sobre o que nós vamos falar. O que? E 40 minutos depois, nós voltamos muito menos tensos do que nós fomos. Felizes, realizados em cumprir a ordem do Senhor, mas uma coisa não saiu da minha mente. Como pode eu que caminho há tanto tempo ao lado do meu Senhor e vivo para Ele, como pode eu não saber na ponta da língua como compartilhar com alguém que eu nunca vi sobre aquilo que move todo o meu ser? Como pode? Como pode eu precisar parar e concatenar a ideia e ir pegando a prática ao longo do tempo? Como pode? Será que eu não sei? Sim, eu sei.
eu sou um crente, mas o que me falta é prática. E eu pergunto para você, e você? Você poderia conversar 10 minutos com alguém de forma profunda sobre como o Cristo traz verdadeira esperança em meio a um mundo mau? Você poderia abordar alguém para falar de uma paz que excede todo o entendimento em meio ao choro e à dor? Você poderia dizer sobre um homem que é o próprio Deus e que se apresenta como fonte de água da vida a quem está sedento? Você poderia dizer isso? Como filhos, nós somos chamados pelo Pai a nos empenhar para compartilhar com fidelidade da verdade que salva. E o texto termina. E a parte final do versículo 20 fecha a moldura que o próprio Jesus começou a fazer no versículo 18. E não é novidade para ninguém como que os filhos são impactados diante das expectativas dos seus pais. Você já deve ter visto, por exemplo, filhos extremamente infelizes com suas carreiras, porque não fizeram aquilo que eles queriam, mas aquilo que os seus pais esperavam deles. Você já deve ter esbarrado com alguém assim. Nós nem sempre sabemos que a vontade dos pais imperfeitos daqui é a melhor para os seus filhos, nem sempre elas são. Mas quando nós olhamos para o nosso Pai perfeito, para Deus, observamos o que Ele quer de nós, nós podemos confiar que ali não há senso de frustração, mas de realização. Jesus ensina para aqueles homens, tanto no primeiro quanto no último versículo desse texto, como uma moldura, que filhos gratos pelo Pai que têm, aprendem a descansar e a depender exclusivamente do seu poder. Jesus diz assim no início: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Depois ele diz lá no final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus está dizendo aqui não é que o povo de Deus é jogado aos leões sozinhos, ou que tem que se virar de qualquer jeito para passar na prova que Deus lhe deu, mas é que durante toda a sua vida seriam sustentados de forma a cumprir plenamente o seu chamado. O Pai perfeito não somente tem a vontade perfeita para nós, como nos capacita perfeitamente a cumprir essa vontade. Ir, se importar, evangelizar, ensinar. E tudo isso só é possível plenamente para aqueles que aprendem a descansar no poder do seu Pai. Deus é o Pai que nos toma pela mão, que nos leva a fazer coisas impossíveis para a nossa capacidade enquanto filhos. E ainda nos diz: parabéns, servo bom e fiel, tu cumpriste a minha vontade. Quando na verdade quem nos levou, quem nos capacitou foi o tempo todo o nosso Pai. Deus é o Pai que nos toma pela mão e que nos leva a cumprir essa missão. E a pergunta continua ecoando no meu coração: será que o tempo se passou e cumprir a vontade do meu Pai, seguir os caminhos do meu Pai, deixou de ser tão interessante? Se você sair daqui crendo que você vai sair da sua zona de conforto, que você vai evangelizar, que você vai pregar pelas suas próprias forças, você vai se frustrar. Mas se você for como uma criança, que confia e descansa na força do seu Pai, e vai confiando nele, aí você sim desfrutará daquilo que Deus te criou para ser,
Um filho que segue o exemplo de seu pai. Um filho que o glorifica à medida que o imita e que participa de sua obra. Esse chamado é para você. É para você que um dia foi encontrado como filho. E tudo isso só faz sentido porque um dia Jesus Cristo, este mesmo que comissiona o seu povo, é enviado ao mundo, escolhe vir ao mundo, e sendo o próprio Deus, vive de forma perfeita, para receber sobre si do pecado e da ira do próprio Deus, o seu Pai, a fim de que eu e você não recebêssemos. E mais do que ser chicoteado, receber sobre sua cabeça uma coroa de espinho, de ter o seu lado ferido, as suas mãos e os seus pés pregados, o que mais dói em Jesus é durante a sua crucificação, quando ele vira para Deus e diz: Pai, por que o Senhor me desamparou? Porque o Filho perfeito ouviu a voz do seu Pai e nos fez seus filhos, que nos faz seus filhos pela morte daquele que por toda a eternidade estava ligado a Ele. Jesus é o Filho perfeito. É o Filho que obedece à voz do seu Pai e que nos chama para sermos esse tipo de filho, não confiado em nós, mas confiado na sua autoridade e na sua presença sobre nós, porque por todos os dias Ele estaria ao nosso lado. Quem é o seu Pai? O que Ele tem para você? Vá, ensine, faça discípulos e descanse, e seja um filho e uma filha amados pelo Senhor. Que Deus te abençoe.